Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Saudamos a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje nós vamos falar sobre semeaduras, sobre ações e expectativas. No livro hindu Bhagavad Gita, que é de uma beleza ímpar, uma das coisas mais enfatizadas é que a gente tem que agir sem expectativa de resultado. É ação desprendida, ação em que a gente se integra, se entrega e não tem expectativa de resultado. É a semeadura. E nós temos a parábola famosa de Jesus, né, que até vou ler aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então vejam, o que pode ser essa semeadura? Qualquer coisa que nós façamos um investimento de energia, de fé, de força, de esperança, de trabalho árduo, de sacrifício, seja a semeadura de uma ideia, seja a semeadura de afetos, seja a semeadura de um trabalho pela sociedade. Eu estou falando de coisas elevadas, boas, abstratas, às vezes bastante concretas, que devem e podem se manifestar de maneira concreta. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de metas materiais, né? Que essas é que são postas como principais objetivos, né, da nossa vida nesse mundo capitalista, nesse mundo imediatista. Aliás, né, também este mundo imediatista quer sempre ter metas próximas, o sucesso rápido, né, alcançar metas, né, mesmo até metas, entre aspas, espirituais, postas por essas espiritualidades comerciais, lights, que eu chamo, que são espiritualidades descomprometidas com a ética, com o aprofundamento do conhecimento de si, com o aprofundamento do conhecimento da vida, do universo, né? Nós estamos cheios aí de autoajuda comercial, né? Aliás, a autoajuda é sempre comercial, né? Ela serve principalmente para ajudar aquele que está vendendo autoajuda, né? É uma autoajuda própria. Mas, enfim, nós estamos num mundo em que metas devem ser rapidamente alcançadas. Tem um monte de youtubers e influencers, como se fala hoje em dia, influenciadores, que estão aí falando como que a gente chega a 1 milhão rapidamente. Essa coisa, né? Tão pequena, tão sem sentido, né? Porque você tem 1 milhão, você tem 2, você tem 10, e daí, né? E daí? O que você tem com isso? Né? Você cresceu espiritualmente, você contribuiu para ajudar a humanidade, você produziu alguma coisa de bonito, de belo, de nobre? Né? Então, o que eu estou falando aqui são de fato semeaduras de sementes. No caso, por exemplo, da parábola de Jesus, ele estava falando da semeadura das sementes do reino de Deus, né? Que a gente vai semeando e vários corações são resistentes, são espinhosos, são ressecados, né? Mas alguns deixam-se frutificar. Mas nós não sabemos quais, quando, como, né? Nós não sabemos como que as nossas ações atingem e modificam e quando vão atingir e modificar as pessoas, o mundo, a sociedade, a nós mesmos, né? Então, essa semeadura tem que ser uma semeadura desinteressada, tem que ser uma semeadura desapegada, né? É o desapego que é muito enfatizado, né? Por exemplo, no hinduísmo, no budismo, mas que também está em Jesus, né? Dar sem olhar a quem, sem pedir recompensa, sem esperar nada em troca. Essa ideia de
que aquilo que realmente tem valor, valor espiritual, valor humano, valor estético, não é vendável, né? Não é trocável, não é intercambiável. É simples doação, é simples florescência, é simples frutificação. E é isso que nós temos que fazer na vida, né? Às vezes também, por exemplo, nossa semeadura pode ser no sentido de melhorar uma situação de conflito, melhorar uma situação de desgaste emocional, de desgaste afetivo com pessoas que nós amamos, com familiares, com amigos, etc. E às vezes a gente investe, tenta, faz terapia, faz prece e a coisa não anda, né, não desata, né? Mas tem que se ter paciência. Tem que ter, eu, como sou reencarnacionista, acho que essa paciência se estende a múltiplas vidas. A semeadura pode resultar, não agora, não aqui, mas depois, em outras vidas. E para aqueles que não são reencarnacionistas, tenhamos ainda maior desapego, né? Porque aí nós semeamos para outros, nós deixamos para as próximas gerações. Nós contribuímos para algo que nós não veremos, se não somos reencarnacionistas. Como eu sou reencarnacionista, acho que veremos. Veremos e nos sentiremos recompensados por termos semeado desapegadamente aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é elevado, aquilo que faz bem para o próximo, né? E aí eu vou ler, como sempre, alguns poemas. Eu hoje peguei um poema, eu gosto muito da Cora Coralina, que vocês sabem que foi aquela poeta que publicou seu primeiro livro depois dos 70 anos, né? Ela era doceira, né, de Goiânia, foi dona de casa a vida inteira, né? E depois se libertou, começou a fazer poesias e publicar poesias, e ela tem uma poesia simples, mas eu acho tão precisa, tão tocante, enfim, alguém que semeou e deixou, né? Alguém que semeou e deixou as suas palavras. E eu vou ler para vocês agora a poesia que fala o seguinte: saiu o semeador a semear, semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Olha só, aí que está o intercâmbio. A gente recebe de uns e devolve para outros. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Cora Coralina. Eu achei um poeta aqui que eu não conhecia, que é o Braulio Abreu, e que também fala sobre essa questão da semeadura. Busca semear na vida o próspero e fecundo grão do teu sentimento, e verás algum dia a árvore produzir para a glória do mundo flores e frutos bons de humildade e alegria. Vela o sono fugaz do infeliz moribundo e esquece a própria dor que tanto te angustia, porque o alheio mal é maior, mais profundo, e o teu destino é encher a mão que está vazia. Pede a Deus que te vê da pupila dos astros, pelos que vivem sós, pelo destino incerto, desses que vão e vêm onde há velas e mastros, e nunca, em toda a vida, o desamor te vença. Teu dever é fluir no mais bruto deserto, sem ao menos pensar na menor recompensa. Isso é um soneto. Que coisa bonita, né? Você vê. Vocês veem um poeta que nem é conhecido e uma coisa tão bonita, tão de acordo com o Evangelho de Jesus e com o Bhagavad Gita. Aliás, esses são os dois grandes livros do Ocidente e do Oriente que eu considero, o Evangelho, né, e o Bhagavad Gita. Eles se encontram, né, e foram os dois que inspiraram, por exemplo, Gandhi em toda a sua proposição de não violência, de resistência passiva. E aqui eu vou ler uma poesia minha, que não fala exatamente de semeadura, mas é este sentimento de passar, de fazer, de desapego, que eu fiz como num voto, né? Não que a gente já consiga fazer sempre isso, né? Porque a gente sempre quer alguma coisa em troca, a gente sempre quer um olhar de volta, a gente sempre quer um afeto recompensado, reconhecido, né? Retribuído, né? Mas
é nosso desafio, porque quando a gente brota, floresce com desapego, acontecem os retornos espontâneos, às vezes não daqueles que nós esperamos. Voto. Seguirei desataviada, desanuviada, serena como a manhã clara, com um olhar simples e frugal, singela como o lírio do campo. Seguirei sem alarde, de rosto límpido, de coração ventilado, com as mãos no arado e a cabeça no céu. Seguirei acalentada pela criança em mim. Seguirei abraçada às crianças sem fim. Seguirei subindo montes, descendo vales, inventando horizontes, desmanchando com as mãos tristezas e males, tecendo estrelas para o entardecer. Seguirei apenas, sem medo das penas, abrindo o colo, regando a esperança no pedregoso solo. Seguirei sem dúvidas, sem lei, sem apetrechos, sem glória, costurando solitária minha amorosa história. Essa poesia está aqui no meu livro A Hora de Dora. Então ficamos por aqui nesse sábado, voltamos sábado que vem. Um grande abraço a todos e todas.